Vamos iniciar agora o capítulo 18 de Apocalipse, e o contexto dele é o anúncio da queda da Babilônia. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. A partir do versículo 9, o contexto é os lamentos dos admiradores da Babilônia. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E, conservando-se de longe com medo do seu tormento, dizem: Ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E, por causa dela, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, a canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de ferruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas que, por meio delas, se enriqueceram ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. A partir do versículo 22, o contexto é a ruína da Babilônia, é completa e definitiva. Diz assim:
Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: Assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca mais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Vamos ler agora o capítulo 19 de Apocalipse. A partir do versículo 1 diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. A partir do versículo 5, o contexto é as bodas do Cordeiro. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequeninos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A partir do versículo 11, o contexto é Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regará com o cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta que
com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima em enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Chegamos agora ao capítulo 20 de Apocalipse. O contexto dele começa com os 1000 anos, a primeira ressurreição. A partir do versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. A partir do versículo 7, o contexto é: Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. A partir do versículo 11 é o juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo.